Teleaula Parnamirim. Ok, pessoal, mais uma vez com vocês. Eu sou o professor Eduardo. Não esqueçam de, durante a aula, ir lá com o celular e aqui no QR Code fazer a avaliação das nossas aulas aí, ok? E nessas aulas que temos tido ultimamente de redação, eu tenho trazido questões, até provas já resolvidas, tá? Mas hoje, curiosamente, eu quero trazer para vocês as propostas de redação, as últimas 7 propostas de redação que tivemos ao longo dessa temporada de exame de seleção de FRN, ok? Porque olha só, em 2019, os alunos ali que fizeram, Vitória, Maria Eduarda, então o pessoal que fez aquele período ali, ó, fez essa proposta de redação. Então chamo a atenção de vocês para isso aqui. Nós já falamos sobre essa proposta de redação aqui em outras aulas. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, é que quando você, na proposição, o que é proposição? É a proposta propriamente dita, a proposta temática. Olha só, considerando os textos desta prova, seu conhecimento prévio e a polêmica levantada pelos textos. Então, olha só que aqui fica clara a intenção das pessoas que elaboraram a prova, de que a intenção era levantar uma polêmica. Olha só, considerando os textos desta prova, todos os textos que foram escolhidos e o conhecimento prévio que o aluno tem, isso aí e a polêmica levantada pelos textos, ou seja, esses textos escolhidos foram escolhidos para levantar a polêmica. Então, escreva um artigo de opinião assumindo um ponto de vista sobre a seguinte questão. 2 pontos. Então, é aqui que eu quero que vocês parem comigo e pensem comigo. Depois de 2 pontos, vem a proposição propriamente dita, tá? Como eu estava falando para vocês. E aí você tem, devemos acolher os imigrantes, os refugiados? Foi feita a pergunta. Pronto, esse é o tema, tá? Aí quando você faz uma pergunta, quando a proposição, aí é o macete. O macete de hoje é esse. Quando a proposição é uma pergunta, quando a proposta, ela se consiste em uma pergunta, você vai trabalhar com sim ou com não. Tá? Então, a sua tese vai ser levantada em cima de sim ou em cima de não. Ou você é contra ou você é a favor. Tá? Por isso que gerou-se a polêmica no início com os textos, como foi dito aqui. Tá? Então, assim, na própria proposta, na própria proposição, assine a sua produção textual com o pseudônimo Léo Marluz. Tá? Então, está aqui, o pseudônimo temático. Vocês já sabem, lembram comigo, né? A estrutura, você tem o título, logo abaixo do título, imediatamente abaixo do título, alinhado à esquerda com a preposição por, então coloca por Léo Marluz, tá? Então, seria isso. Vamos a um ano atrás, caso 2019, vamos para 2018. Olha a proposta de 2018, diz assim, ó. O jornal A Voz do Estudante, do IFRN, está selecionando textos a serem publicados sobre a temática ambiental. Considerando os textos desta prova, olha só, mais um igualzinho, ó. Considerando os textos dessa prova e o seu conhecimento prévio sobre a temática em foco, então aqui ele não elucidou a polêmica, tá? Como na de 2019. Produz um artigo de opinião em que se posicione sobre a seguinte questão, 2 pontos, olha só, depois de 2 pontos. A participação popular é importante para a luta pela preservação da Amazônia? Então veja só, sim ou não, ou seja, você vai ser contra ou a favor. Aí, dentro da proposição, assine seu artigo com o pseudônimo Ecoverde da Silva. Na primeira, Leomar, na segunda, Ecoverde da Silva. Veja só. Então, você está percebendo que aqui, dentro da própria proposição, está a sugestão do pseudônimo temático. Ok? Vamos para a de 2017. Então, a gente está vendo assim, ó. Considerando a temática em foco, os textos desta prova e seus conhecimentos prévios sobre o tema, então aqui você percebe a retomada sempre é a mesma, ou quase a mesma. Escreva um artigo de opinião em que se posicione sobre a seguinte questão. O uso dos smartphones prejudica a saúde das pessoas? Então, veja, quando a proposição é uma pergunta, então não esquece isso, a gente até bateu e vê. Quando a proposição é uma pergunta, a sua tese vai ser montada em cima de sim ou em cima de não. Tá bom? Assine o seu artigo exclusivamente com o pseudônimo Netinho da Rede. E aqui você vê, dentro da proposição você tem o
o pseudônimo temático. Então você já tem aqui, ó, 2019, 2018, 2017. Então, 3 propostas em que são muito parecidas na proposição, sendo com perguntas. Vamos do 2016, diz assim, ó, considerando os textos desta prova, seu conhecimento prévio sobre a temática e a polêmica, agora ele retoma a polêmica, ó, e a polêmica levantada pelo texto 2, veja, e a polêmica levantada não foi pelo texto 1, pelo texto não, foi pelo texto 2, então há uma especificidade aqui na questão da polêmica. Então, há uma polêmica específica nesse texto 2. Escreva um artigo de opinião assumindo um ponto de vista sobre a seguinte questão. Em situação de risco, tanto animais quanto seres humanos devem receber a mesma proteção? Aqui está mais uma proposição com pergunta. Mas um detalhe que vocês já devem ter percebido, na proposição não veio a proposta do pseudônimo temático. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos fazer aquela mesma situação que eu vim falando para vocês. Antigamente, eu sugeria ao meu aluno que ele criasse um pseudônimo temático, tá? Mas eu já falei para vocês aqui que teve um ano em que a gente teve um problema muito grande pela frente, porque como não vinha na proposição a sugestão de um pseudônimo temático, então o meu aluno aprendeu, passou um ano todo aprendendo a criar pseudônimo temático. Então, a banca que estava corrigindo entendeu que estava havendo ali uma infração dentro dentro do edital, né, que estava se identificando, e não havia identificação, pseudônimo temático não é identificação. Então, o aluno, é claro que a gente entrou com a proposta, a gente entrou com recurso, né, e aí foi acatado. Os alunos que entraram, então poucos alunos conseguiram fazer isso a tempo, né, que era uma coisa nova, entrar com recurso, mas a gente entrou com recurso, alguns alunos ganharam, outros não entraram, perderam. Então, enfim. Mas aí, depois desse ano, para evitar a confusão, o que é que eu tenho ensinado aos meus alunos? Não esquece. Se não vem na proposição, ou logo abaixo, tanto pode vir na proposição, como pode vir também nas orientações da produção, lá embaixo, como vocês vão ver na questão a seguir. Mas veja só, se não vier, nesse caso aqui, nem em um momento, nem em outro, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer colocar o título, cria o título, coloca lá em cima, tá? De preferência centralizado, e aí você vai como se fosse colocar um pseudônimo temático. Aqui, ó, na margem de esquerda do seu texto, você vem aqui, coloca aqui por, né? Lembra aquela proposição que a gente usa? Por, e aí não coloca pseudônimo temático, só coloca o por e pronto, parou ali. Porque você está mostrando para o corretor, está mostrando para ele que se você fosse colocar um pseudônimo temático, você sabe onde é que é o local exato, tá bom? E aí aquela preposição por, colocada aqui na margem 0, você está mostrando para o seu corretor que você sabe, que se ele tivesse sugerido um pseudônimo temático, você saberia que ia colocar aqui ao lado da preposição por. Por isso você coloca, cravou o por e pronto. Esse é o macete. Não tem a sugestão de um pseudônimo temático aqui, não precisa criar. Você coloca só a preposição por e pronto, acabou. Por quê? Se você não coloca por, professor, posso ser prejudicado? Talvez sim, talvez não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que geralmente uma turma grande aí tem se equivocado e tem assinado o pseudônimo temático lá embaixo. Tem colocado o pseudônimo temático lá embaixo, e quando você faz isso, sabe o que acontece? Você está quebrando a estrutura do artigo de opinião, que a gente entende que é lá em cima. Então, se você colocou a preposição por, você está dizendo assim, olha, eu sei que não é para colocar a opção temática, mas eu sei também que se fosse para colocar, era bem aqui. Pronto, é isso que você está provando para o seu corretor, ok? Muito bem, aí você mostra segurança. Vamos ver a proposta de 2015. Em 2015 é assim, ó, nos últimos dias, o debate em torno da redução da maioridade penal no Brasil retornou à mídia, dividindo opiniões nas redes sociais. Considerando a atualidade da temática, o jornal Poder Jovem, que circula online, abriu espaço para seus leitores publicarem textos sobre essa problemática. A partir de seus conhecimentos prévios sobre o tema e da leitura dos textos desta prova, na condição de leitor desse jornal, escreva um artigo de opinião, defendendo um ponto de vista sobre a seguinte questão: a redução da maioridade penal resolveria o problema da violência no Brasil? Veja, mais uma pergunta, a proposição sendo uma pergunta, só que dessa vez ele coloca você não é o seu texto não vai ser vinculado, não vai ser escrito,
não vai ser colocado nesse jornal. Você vai estar escrevendo um artigo de opinião apenas na condição de leitor, tá bom? Ele não vai ser publicado no jornal, é isso que tem que ficar claro aqui. Agora, orientações e critérios de correção. Por que eu coloquei isso? Para mostrar a vocês que o pseudônimo temático aqui foi colocado não na proposição, como vinha acontecendo até as últimas que a gente viu. Veio nas orientações e critérios de correção. Justus da Silva. Ok? Então, fica atento que o pseudônimo temático ele pode vir tanto na proposição, como ele pode vir nas orientações e critérios de correção. Como é o caso aqui, como vocês estão vendo. Tá? Se não vem nenhum dos dois, então não vem em nenhum lugar não. Se não vem aqui, vem aqui. Ok? É mais comum, como vocês viram, aparecer na proposição. Tá? Porque outra coisa que vocês têm que observar é o seguinte. Viram que aqui, nessa proposta, o pseudônimo temático ele veio aqui nessas orientações. Ok. Quando você vai fazer o texto, você já sabe que você vai colocar esse Justo da Silva lá com a preposição por, como eu falei anteriormente. Ok, beleza. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma outra coisa que a maioria dos meus alunos também faz é esquecer de colocar. Veio aqui o pseudônimo temático. Você vai ter que assinar com esse pseudônimo temático aqui, por Justus da Silva. Tá? É aqui, vem para cá. Porque quando você faz isso, você está mostrando que você leu e você não se perdeu na proposta. Você está acatando tudo. Inclusive, quando você não... Se deu o pseudônimo temático e você não usou o pseudônimo temático, você vai ser penalizado por isso. Os alunos chegam, professor, eu esqueci agora. Realmente, não era para ter esquecido, não. Perde muito ponto? Muito, não, mas perde ponto, porque faz parte da estrutura do texto. Entendeu? E é um comando. E quando você recebe um comando e não obedece esse comando na proposta de redação, você vai ser penalizado por esse comando que você não obedeceu. Ok? E aí você tem agora a proposta de 2014. Com base nos textos desta prova e em seu conhecimento prévio, redige um artigo de opinião sobre o tema A Ditadura da Beleza. Veja, aqui, diferente de todos os outros, a proposição não é uma pergunta. A proposição é uma afirmação. A ditadura da beleza. Pronto. Esse é o tema, a ditadura da beleza. Assuma um posicionamento em relação ao tema proposto. Desenvolva argumentos para sustentar seu ponto de vista e apresente uma conclusão. Por fim, escreva um título original para seu texto e assine-o com o pseudônimo Belarmino Bonito. Lembre-se de que foi dado o pseudônimo temático e a proposição não é uma pergunta. Isso não quer dizer que na sua tese você não precisa se posicionar sim ou não. Pelo contrário, tem que se posicionar, porque é um artigo de opinião. Entendeu? Você precisa se posicionar aqui, a ditadura da beleza. Com esse tema aqui, um tema polêmico, precisa falar com coesão e com coerência sobre o tema. Então, há um posicionamento, tem que haver um posicionamento, ok? Então, a diferença dessa proposta para as outras é que nessa aqui, a proposição não é uma pergunta, tá bom? É uma afirmação, a ditadura da beleza, está aqui. E aí você vai se posicionar sobre isso. Na outra, e aí por isso, aí eu trouxe até aqui, com a proposta de 2013, para vocês verem onde foi que houve a quebra de artigo de opinião para a carta. Né? Em 2013, já não é artigo de opinião. Então, se a gente for recapitular, então de 2014 a 2019, então foram seis propostas de produção com artigo de opinião, tá? E as anteriores foram carta, que é o caso aqui da 2013. Ó. Imagine que você é Alec Negreiro, leitor assíduo do jornal de hoje, que publicou no dia 20 de novembro a coluna acima. Ao finalizar a leitura, você resolveu escrever uma carta do leitor ao editor do jornal, se posicionando sobre o preconceito racial. Além de defender um ponto de vista, com no mínimo dois argumentos, apresenta uma proposta de solução para o problema que se pauta em uma postura cidadã. Então aqui, a questão da cidadania, né, precisa se posicionar sem ferir os direitos humanos, etc. Mas aqui eu quero que vocês percebam o seguinte, 2013 foi carta, 2014 em diante
artigo de opinião, tá? Então, e aqui não é uma carta qualquer, é uma carta do leitor. Daí a gente vai lembrar que teve um ano que foi carta aberta, tá? E aí tem a carta argumentativa. Essa aqui é uma carta argumentativa, porque ele pede que você tenha que ter 2 argumentos, tá? 2 argumentos. E essa carta do leitor, como está dizendo, você é leitor daquele jornal, você vai se posicionar, tá? Então, você até envia essa carta para o editorial daquele jornal, tá? E aí eles vão ler e podem até responder você, pode até responder a você com agradecimento, ou algo, pode até pedir permissão para publicar sua carta no jornal. Enfim, é uma comunicação de leitor e editorial, ok? Nesse caso aqui, é só para a gente entender como foi essa virada de carta para artigo de opinião, tá bom? Então, por que eu trouxe as propostas? Porque eu quero que vocês percebam como vocês devem se posicionar, tá? Diante do tema. E quando você se posiciona, você está criando a sua tese, tá bom? A sua tese. Já falamos sobre tese aqui em algumas aulas. Se não lembra, vai lá no canal do YouTube da Band e lá vai estar os registros dessas aulas aí que eu falei sobre como elaborar uma tese, tá? A gente usou aqui um método bem bacana, bem simples, tá bom? Só para vocês fixarem o conteúdo, ok? Então, hoje a minha missão era essa, era trazer para vocês essas propostas de produção, porque inclusive foi um pedido, tá? Um aluno meu me pediu, professor, quando foi que houve essa mudança de artigo de opinião, de carta, como foi? Quer dizer, então eu trouxe mais porque estão me pedindo. Então, as pessoas estão me procurando, as pessoas estão falando, estão sugerindo, tá? Enfim, tem interagido com a gente nas redes sociais, tá? Tem entrado em contato, inclusive, para fazer sugestões, de aulas, de temas de aulas. Eu acho isso fantástico, é muito bacana, porque assim a gente não se sente tão sozinho, tá? E eu não estou falando assim sozinho, solidão não, eu estou falando assim, há um feedback, né? Por exemplo, os grupos de WhatsApp das aulas, os alunos estão dentro de um grupo de WhatsApp, tendo aula com os professores, alguns alunos saem, ou alguns alunos não aparecem nas aulas, então, de certa forma, isso é uma certa solidão, tá? Você sente assim, poxa, está acostumado a dar aula para uma turma de 40 alunos e está dando uma turma de WhatsApp para, enfim. Aí aqui eu sei que o alcance é maior, tá? E quando há esse feedback, há esse retorno de vocês, não só no QR Code que vocês estão aqui marcando, mas como também vocês falando isso nas redes sociais, então para a gente é muito bom, tá bom? Então, me despeço de vocês aqui nesse momento, dizendo para vocês que é sempre um prazer mesmo dar aula aqui para vocês, porque eu me sinto aquele professor, sabe, que não está falando sozinho. Tem alguém prestando atenção, tem alguém aí, está marcando os QR Code, tem gente aí em casa também interagindo com a gente. Isso é fantástico para mim, ok? Então, deixando aquele abraço no coração de vocês e esperando vocês até a próxima aula, se Deus quiser.